Está conosco a Thaís Dias, direto do Rio de Janeiro. A Thaís vai participar de uma entrevista que faremos daqui a pouquinho com o governador Wilson Witzel. Ô Thaís, eu queria que você trouxesse aí os seus comentários a respeito dessa reportagem, falasse sobre as últimas notícias a respeito da abertura no Rio de Janeiro, uma abertura que acabou, obviamente, levando mais pessoas para as ruas e para o transporte público, né, Thaís? Bom dia para você. Fala, Megali, bom dia para você, bom dia, Sheila, Carla e a todos os nossos ouvintes. Se você fala aí de violência, que é o que a gente estava acompanhando na reportagem da Daniela Dias, né, a situação aqui no Rio de Janeiro ainda é muito preocupante. A gente sabe das dificuldades, né, de combater cada vez mais essas organizações criminosas, e o que a gente percebe é de que agora é uma briga entre as próprias organizações que precisa ter essa mediação também do Estado. Não só o Estado precisando retomar as áreas que foram dominadas pelo tráfico, mas agora também a briga entre tráfico e milícia, deixando a população no meio. Essa é a realidade que a gente observa por aqui no Rio de Janeiro. Mudanças em relação a essas operações. Agora o Ministério Público precisando ser notificado por parte da polícia, né, diante dessas ações policiais aqui no Rio de Janeiro, principalmente em algumas áreas deflagradas, como a gente viu aí no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, área extremamente importante. Para quem não conhece, é de todo o Brasil. Esse complexo onde morreu o João Pedro, ele não só ele é margeado pela Baía de Guanabara, ou seja, tem uma facilidade de saída pelo mar, mas ele também fica às margens da BR-101 Norte, que liga o Rio de Janeiro, a região metropolitana, a outros estados, também ao interior do estado. Então é uma rota ali muito importante, foi a área mais difícil durante o período de intervenção. A gente lembra, né, dos roubos de cargas que acabaram provocando a intervenção federal na segurança, e essa foi uma área considerada ali chave e primordial, mas o problema continua por lá. E se a gente fala de saúde, flexibilização, estamos falando aí de escoamento de cargas, mas vamos falar também desse transporte aqui no Rio de Janeiro, enquanto alguns recursos foram aí lançados para que a flexibilização seja mantida aqui no Rio de Janeiro, no estado e também no município. A gente sabe que o município deu uma segurada nessa mão em relação à volta à normalidade, ao novo normal, né? Porque a normalidade eu acho que vai demorar bastante para que a gente possa voltar, mas o cenário é realmente aqui no Rio de Janeiro de transporte completamente lotado, de trânsito já na capital. Essa é a realidade que a gente pôde observar por aqui. O Thaís, então, está na linha conosco o governador Wilson Witzel. Eu vou passar a palavra a você, vou pedir para que você faça a primeira pergunta, porque obviamente ela será sobre a reabertura, depois a gente passa para os assuntos laterais, e eu tenho a impressão que você tem uma capacidade aí de análise, obviamente, maior que a nossa, até por estar no Rio de Janeiro. Então, pode abrir a entrevista com o governador, por gentileza, Thaís. Governador, bom dia mais uma vez. Obrigado pela sua participação aqui na Band News. A gente teve a oportunidade de conversar em diversas oportunidades, enquanto ainda era candidato, também depois, uma das primeiras entrevistas após a eleição. E eu queria começar a nossa entrevista de hoje falando de uma coisa fundamental: confiança, né? O que o senhor diria para o Fluminense? Porque o Rio já vem sofrendo bastante com uma falta de credibilidade dos políticos. O senhor veio com uma plataforma de confiança, de mudança, de uma nova política, diferentemente do que disse no pronunciamento depois da operação que aconteceu há algumas semanas. O senhor veio aí também junto com a família Bolsonaro, diretamente ligado, agora já rompendo esse laço. Tivemos agora essa operação que mexeu um pouco com a credibilidade também do atual governo. Ainda operação, ainda investigação, não tivemos nenhuma sentença em relação a esse assunto aí mais veemente, mas eu queria falar disso. Como é que o senhor vai retomar essa relação de confiança dos eleitores e do Fluminense, de uma maneira geral, com o governo do estado do Rio de Janeiro? Bom dia, Luiz Megali, Carla Bigato, Sheila Magalhães, Thaís Dias. Se você está se referindo sobre a busca e apreensão que foi realizada aqui na minha residência... Sim, essas operações que aconteceram acabaram deixando uma instabilidade, né? Assim, o eleitor ele ficou um pouco receoso em relação à confiança com o governo. Eu queria que o senhor falasse o que pode ser feito para restabelecer, inclusive, essa confiança aqui do Carioca, do Fluminense. Bom, primeiro que o eleitor, e pelas pesquisas que já realizei, ele ficou um pouco confuso sobre exatamente qual foi o objetivo dessas operações, essa operação que foi realizada aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos um momento de politização das instituições que não deveriam ser politizadas, especialmente o Ministério Público e o Poder Judiciário.
e inclusive objeto da minha tese de doutorado, na dimensão política da jurisdição. Essa operação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, numa análise de qualquer jurista criminal sobre os fundamentos que levaram tanto a Polícia Federal, o Ministério Público e até a decisão do Superior Tribunal de Justiça, eu tenho todo o respeito ao ministro Benedito, é um ministro que começou essa carreira aqui no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, onde eu também fui magistrado. A análise factual e a profundidade da investigação absolutamente rasa. O que se poderia ter feito ali era ouvir as pessoas que foram aquelas que falaram que porventura eu teria dado uma decisão que alguém teria pago por ela. Nós sabemos que no meio jurídico muita gente se aproveita de forma leviana de decisões que são prolatadas para poder auferir algum benefício em relação a essa decisão. Minha decisão, que foi considerada por vários juristas absolutamente adequada dentro da realidade dos autos, e um espertalhão numa ligação telefônica diz que ele teria obtido essa decisão mediante pagamento a um servidor público e por isso ele era o pai da criança e estaria conseguindo reativar uma organização social. Esse foi um dos fatos que levaram ao Superior Tribunal de Justiça, depois uma narrativa do Ministério Público fantasiosa e que eu teria algum envolvimento com o Instituto Iabas, que eu teria envolvimento com essa gangue dos respiradores. Quer dizer, quem lê a peça de representação, que foi feita por um deputado bolsonarista, o deputado Ottoni de Paula, que vem fazendo severas críticas infundadas, levianas, ele infelizmente não teve espaço no governo, porque indicou pessoas não qualificadas para trabalhar em áreas estratégicas, ficou enraivecido, é do meu partido, mas infelizmente ele não entendeu que no nosso governo não trabalhamos com pessoas desqualificadas para áreas estratégicas como meio ambiente, na área da saúde. E ele se voltou contra mim, faz representações levianas, narrativas que são como essa que foi apresentada à Procuradoria-Geral da República, de que eu teria envolvimento com o Instituto Iabas, que eu teria envolvimento com o superfaturamento, mas tudo isso sem um mínimo lastro probatório, minimamente uma investigação que poderia verificar que não há superfaturamento, pode ter havido irregularidade do Instituto Iaba, e isso quem está apurando sou eu. Eu determinei a suspensão do Instituto Iabas. Quem mandou investigar o Instituto Iabas fui eu. Quando identifiquei que alguma irregularidade poderia estar ocorrendo, a portaria de instauração de inquérito da Polícia Civil aqui, com o Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro, que eu determinei que fosse criado no início do meu governo, foi que iniciou as investigações. Mas o senhor já trabalhou como advogado para uma empresa de Mário Peixoto, não? É isso, veja bem. Eu não só advoguei para juntamente com o Lucas Tristão neste processo, como em outros processos. Eu passei praticamente um ano trabalhando como advogado. Advoguei com o Lucas Tristão, advoguei com outros advogados. É comum que ex-magistrados possam ser consultores. E ao invés de você iniciar trabalhando efetivamente nas peças processuais, tendo em vista a questão da quarentena, pelo período que você saiu, até para não constranger os colegas que vão julgar, você atua como consultor. E é sabido no meio jurídico que o conhecimento que se adquire ao longo, eu tenho mais de 20 anos de profissão, 17 como magistrado, esse período que eu atuei, orientações em determinados processos, elas são fundamentais. Eu tenho muita experiência na área tributária, onde eu dei consultoria para o Dr. Lucas Tristão em processos com dívidas de mais de 50 milhões de reais, para que se pudesse orientar como agir para evitar bloqueio de bens, penhora de faturamento, que é muito mais invasivo, menos invasivo do que uma penhora de imóvel. Então, essas orientações são orientações de quem tem muita experiência. E até processos criminais, onde eu me reuni em escritórios que eu dei consultoria pela minha experiência criminal, e isso tudo juntamente com o Lucas Tristão, com quem
eu pretendia, caso eu não viesse a ser governador, ter uma sociedade. Eu, inclusive, abri uma inscrição suplementar no estado do Espírito Santo. Então, veja, como que alguém pode ser acusado de lavagem de dinheiro ou de antecipação de propina de um cargo que você tinha 1% nas intenções de voto, quando tudo isso declarado no imposto de renda, com o imposto recolhido, e a Polícia Federal transforma um ato lícito num ato ilícito. Então, governador... mas cabe à Polícia Federal provar qual é o ato ilícito que eu, porventura, pratiquei, que não existe. Então, nós estamos vivendo uma inversão de valores, foi feita uma espetacularização de uma busca e apreensão, que não encontrou absolutamente nada, uma violência à democracia e um aparelhamento da Polícia Federal do ponto de vista político. É o que se chama do assassinato de reputação. Mas a população não é boba, né? A população está olhando isso, né, com muita cautela, sabe do meu compromisso com a moral, com a ética, com a transparência. Eu tenho feito pesquisas e essas investigações, infelizmente, elas não levaram a nada. Eu já me antecipei, já apresentei, meu sigilo bancário, fiscal, telefone, foi tudo quebrado. Vieram aqui, entreguei telefone, entreguei as senhas, entreguei computador e falei assim, olha, levem tudo porque vocês não vão achar absolutamente nada. Agora fica o meu protesto, porque o que está sendo feito aqui é absolutamente leviano. Induzir o ministro em erro, a própria Procuradoria da República, por conta dessa Lava-Jato toda, tem adotado algumas técnicas de inversão da produção de prova. Então, infelizmente, é a realidade que nós estamos vivendo. Eu queria trazer uma outra questão que o senhor falou aí agora há pouco, eu queria até voltar nisso. O senhor falou, olha, eu mesmo pedi essas investigações, muitas delas partiram da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Logo depois dessa operação enorme que o senhor mencionou agora há pouco, né, a gente teve uma mudança na cúpula da Polícia Civil, inclusive com a saída do secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga. Nada tem a ver com essa operação? Olha, o Marcos Vinícius Braga, ele é um policial que tinha feito compromisso comigo de ficar no início desse nosso trabalho. Ele não é um policial de gestão, ele mesmo diz isso. Ele é um policial operacional, ele sempre gostou da operação e ele, diante dessa necessidade que tem de ter à frente da Polícia Civil alguém que realmente tem uma visão de gestão, que tenha uma vocação para esse trabalho, que é o doutor Flávio Brito, que inclusive era o 02 dele na polícia, que era quem ajudava muito ele nas questões orçamentárias, nas questões de gestão, e o doutor Flávio Brito tem uma formação na área de inteligência. Então ele diz para mim, governador, eu acho que dei minha contribuição, estou à sua disposição, inclusive pediu para ficar lá no meu gabinete como assessor especial, para continuar me ajudando, mas do ponto de vista operacional. Mas o senhor acha que foi o momento correto? Esse momento, logo depois dessa instabilidade toda, não daria para segurar, ou eventualmente, porque gera essa percepção, né, de que essa mudança aconteceu fora de hora. Olha, Thaís, isso não sou eu que decido, né? Quem decide se quer ficar ou quer sair é a pessoa. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita pressão, nós estamos vivendo um momento também, como ele mesmo diz, né, de covardia, porque se faz uma inversão do modelo de investigação adequado, não tão invasivo, para se poder chegar a determinadas ações mais contundentes, como a busca e apreensão. É preciso fazer algumas investigações antecedentes. Você tem quebra de sigilo, você tem condições de fazer a oitiva das testemunhas envolvidas, para que você chegue a ouvir o próprio supostamente investigado antes de tomar essas decisões absolutamente invasivas, espetacularizadas, com 8 carros da Polícia Federal aqui no Laranjeira, helicóptero. Isso aí é absolutamente um modelo que foi adotado pelo PT, como está relatado no livro do Romeu Tum, um assassinato de reputação. O doutor Flávio Brito é tão competente, talvez tenha mais experiência na gestão do que o doutor Marcos Vinícius. Governador. E ele entrou, como é normal em qualquer governo, as pessoas
se cansam, se sentem fadigadas, e pedem para sair. No caso dele não foi diferente. Ele achou melhor a tomar essa decisão agora, pelo cansaço, porque aqui a Polícia Civil do Rio de Janeiro nunca trabalhou tanto quanto em outros tempos. Nós temos casos aqui muito complexos, como por exemplo o caso Marielle, e outras investigações que desgastam muito a Polícia Civil diante do que nós fizemos no ano passado contra a milícia, contra o tráfico de armas, de drogas. É muito estafante realmente para quem está na linha de frente, como o secretário de Polícia Civil. Então ele, por razões pessoais, pediu para ser substituído e eu coloquei o 02 dele, quer dizer, nada mudou na estrutura daquilo que nós planejamos para a Polícia Civil. Governador, está aqui na coluna de hoje da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, que o senhor teria jogado a toalha e comunicado a pessoas mais próximas que não mais fará oposição frontal ao presidente Jair Bolsonaro e que inclusive teria enviado sinais a Bolsonaro de que pretende erguer a bandeira branca, isso devido à operação policial de que o senhor foi alvo. E de fato, a gente está aqui conversando há cerca de 15 minutos, o senhor falou em PT, em Romeu Tuma, em bolsonarismo, mas não citou o nome do presidente. Se alguém está tentando assassinar a sua reputação, quem é esse alguém? É quem está falando aí? É o Luiz Megali, bom dia. O Luiz Megali, veja bem, eu acho que eu tenho as minhas diferenças com o presidente e continuo tendo as minhas diferenças com ele. E todas as vezes que eu fiz as críticas ao presidente Bolsonaro foram críticas no sentido de ajudar a melhorar o nosso desenvolvimento econômico, a melhorar aquelas propostas que foram feitas na campanha, com as quais eu conto que elas sejam realizadas, especialmente o combate ao tráfico de armas e de drogas, e eu entendo que a Polícia Federal ela passou a ter uma atuação muito mais política do que efetivamente operacional no combate ao tráfico de armas e de drogas. E eu continuo fazendo essas críticas e espero que, como eu já tenho dito, que o presidente possa retomar um diálogo comigo, porque isso é bom para o Estado do Rio de Janeiro, isso é bom para o Brasil, e que nós possamos conversar, que nós possamos dialogar. Eu tenho vários problemas aqui para serem resolvidos, como o regime de recuperação fiscal, eu tenho problema da queda do royalties do petróleo, agora, graças a Deus, o barril do petróleo voltou acima dos $40. Então, nós temos muitos problemas e soluções para serem apresentadas ao presidente. Eu continuarei crítico, de forma sempre respeitosa, como sempre fui, e espero que o presidente possa me receber para que a gente converse, para que a gente possa encontrar juntos as soluções. Perfeito. Tenho recebido apoio do governo federal recentemente. O ministro da Saúde tem me encaminhado respiradores, tem encaminhado testes. Eu recebi recentemente mais de 100 respiradores do Ministério da Saúde. Então, apesar dos nossos embates críticos, eu tenho percebido que o governo federal tem se aproximado do Rio de Janeiro. Então, é isso que a gente espera. Eu acho que não tem nenhuma motivação. Continuo aqui afirmando que essa ação da Polícia Federal ela foi uma ação apressada. As investigações são rasas. Há ainda, por parte da Polícia Federal, um foco no combate à corrupção, mas que muitos dos acusados posteriormente são absolvidos, o que no Estado Democrático de Direito inaceitável. Acusações devem ser tão fortes quanto possíveis para que uma condenação seja quase que inexorável. Eu sempre indico para os meus alunos o livro do professor Francesco Canelucci, As Misérias do Processo Penal. Uma das misérias do processo penal é você transformar o réu o processo penal num picadeiro e o réu num palhaço no centro desse picadeiro, e lá na frente você pede absolvição. Isso é algo que deve ser reparado profundamente pela sociedade, porque o processo penal é muito sério. Governador, Estamos transformando o processo penal
numa estrutura política. Isso é muito ruim. Só para a gente não desviar do assunto, o senhor falou aí sobre os vários problemas do Rio de Janeiro e do Brasil. Esses problemas já existiam antes, as suas críticas eram frequentes, constantes e bastante incisivas ao governo. E desde o dia da operação, pelo Twitter, por exemplo, o senhor não faz uma única crítica ao governo Bolsonaro. Até aí tudo bem. O que eu quero saber é se o senhor se sentiu intimidado pela operação do dia 26, e eu vou repetir a pergunta. O senhor falou muito em assassinato de reputações. Quem é que está tentando assassinar a reputação do senhor? Olha, isso não é uma prática que vem sendo... não é uma prática de hoje. É uma prática que vem acontecendo há muito tempo, né? O uso político das instituições. E muitas vezes esse uso político é pela própria instituição, para se fortalecer, para intimidar determinados políticos e ganhar força para obter benefícios próprios para a instituição. Não estou dizendo que toda a instituição está agindo dessa forma, mas analisando a investigação nessa operação favorita, essa operação placebo, especialmente essa que está no STJ, o que levaram para o ministro é uma narrativa fantasiosa, tanto da Polícia Federal daqui do Rio de Janeiro, quanto do Ministério Público. Não houve o cuidado com um governante que hoje tem sob a sua responsabilidade um Estado complexo como o Rio de Janeiro, de fazer uma investigação um pouco mais aprofundada. Porque se fizesse a investigação, quebrasse os meus sigilos, eu não precisava nem quebrar, só me pedir que eu dava, eu já tinha falado isso. Ia ver que eu não troco e-mail com empresa, eu não... e poderia até trocá-lo, mas sempre no sentido institucional. Eu não tenho relacionamento com o Instituto Iabas, não tenho relacionamento com o Mário Peixoto do ponto de vista ilícito para ajudá-lo em qualquer tipo de contrato. Não participo dos contratos que são assinados pelos secretários. Isso tudo é auditado pela Controladoria Geral do Estado, pelo Tribunal de Contas. A Justiça só consegue identificar muitas vezes que alguém está recebendo alguma coisa. Depois de uma profunda investigação, como é que a administração pública pode saber que um funcionário lá na ponta, de uma vinculada, como a Flytec, por exemplo, estaria supostamente praticando algum ato ilícito? Então, tudo isso é uma inversão de valores do processo penal. Eu sou muito crítico a isso. Eu entendo e venho defendendo que decisões que envolvem políticas de Estado, como essa que foi dada aqui ontem por um juiz de primeira instância em relação ao decreto de flexibilização de isolamento, no ponto de vista civil, no ponto de vista criminal. Medidas como essa de busca e apreensão envolvendo governadores de Estado não podem ser medidas decididas monocraticamente, nem pelo Procurador da República. Eu entendo que deve ser feito um conselho do Ministério Público para evitar uma politização dentro da instituição, que pelo menos 3 procuradores da República avaliem, e procuradores que sejam distribuídos por sorteio para preservar o princípio do promotor natural, que é consagrado na Constituição, e que esse colegiado de promotores e procuradores possam fazer essa representação, e essa representação não seja decidida monocraticamente. Governador? Seja pelo menos observado o princípio da colegialidade com 3 magistrados, 3 ministros, também no Supremo Tribunal Federal. Eu sou muito crítico a decisões monocráticas que envolvem governantes, porque isso abala as estruturas, isso abala a credibilidade, e depois, para reconstruir isso do ponto de vista do ponto de vista da credibilidade, você demora muito tempo. Governador, então, eu sou muito falou... crítico a isso. Eu queria aproveitar exatamente essa palavra, credibilidade, e outra aqui, expressão que o senhor falou no início da resposta, uso político, né? Tivemos aí, logo depois dessas primeiras denúncias ligadas à área da saúde, uma mudança importante. O secretário de saúde à época, Edmar Santos, sai da secretaria e vai para uma secretaria extraordinária de ações governamentais integradas, uma secretaria que não existia do combate à Covid-19. Isso também gerou uma estranheza muito grande, principalmente para a gente que cobre já há bastante tempo a saúde aqui no Rio, que cobre a política do Rio, e para o próprio cidadão, porque depois de denúncias o secretário não só sai, mas ganha uma nova secretaria. Por que disso? Olha,
Está falando, Carla? É a Thaís. Thaís, veja bem. O que diz o processo penal? Que alguém só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Nós estamos fazendo uma inversão de valores. Surgem notícias plantadas na imprensa por inimigos políticos e isso vira verdade absoluta. Quem disse que o secretário Edmar está envolvido em algum tipo de favorecimento a quem quer que seja? A imprensa está dizendo isso com base, muitas vezes, em fontes que não são confiáveis. É lamentável isso, porque são adversários políticos que plantam essas notas na imprensa para poder assassinar a reputação das pessoas. Se o secretário Edmar ele praticou algum ato irregular, sequer ainda tem um inquérito com um indiciamento dele. E para que haja indiciamento, que é a primeira fase da investigação, é preciso que se tenha provas mínimas de indícios de autoria. Isso é um tipo de prova também, um indício. Mas minimamente indícios de autoria que possam dar uma robustez ao delegado para fazer o indiciamento. E isso nem existe ainda. E, ademais, o que eu expliquei na época, e continuo, porque o secretário Edmar, assim como o secretário Fernando Ferri, hoje tem identificado para mim, e eu já havia percebido isso durante o ano passado, e nessa pandemia ficou claro, que o tamanho dos problemas da saúde do Rio de Janeiro são muito maiores do que a estrutura da Secretaria de Saúde. Infelizmente sucateada, como vários órgãos do Estado, em razão das dificuldades financeiras, não tem capacidade de exercer o controle sobre todas as unidades de pronto atendimento, que são dezenas, sobre mais de 20 hospitais, além de ter o relacionamento com a atenção básica de todos os 92 municípios. Isso é uma tarefa hercúlea para uma secretaria com uma estrutura mínima. Quando veio a Covid, esse problema duplicou, porque além dos problemas que nós tínhamos com a saúde, tínhamos outros problemas, que é o planejamento da Covid e que haveria necessidade de um aumento dessa estrutura. Tanto foi importante essa proposta que nós tivemos à época de criar uma secretaria de interrelacionamento que pudesse conversar com as outras secretarias para planejar, para fazer o planejamento da flexibilização do isolamento social, coletar dados, orientar a sociedade sobre a forma pela qual nós iríamos fazer essa flexibilização. E eu mantive essa secretaria, ela continua funcionando, foi nomeada uma major da Polícia Militar médica, a doutora Flávia, que está fazendo esse trabalho de interrelacionamento com a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Trabalho, a Secretaria da Cultura, coletando informações do empresariado, da Secretaria de Fazenda, para que a gente possa auxiliar no planejamento que nós fizemos para a flexibilização do isolamento. Vou aproveitar. O doutor Edmar ficou nessa secretaria, até o momento que, mais uma vez, houve uma ação judicial movida por um deputado estadual e uma juíza de primeira instância decidiu suspender o ato de nomeação. Então, essas questões políticas estão sendo levadas ao judiciário, estão tendo decisões liminares, como foi o caso de outras situações, especulando o possível favorecimento com uma proteção que não é proteção. Quem tem prerrogativa de foro não tem proteção alguma. O prerrogativa de foro não é sinônimo de impunidade, muito pelo contrário, você suprime instâncias recursais. Então, essa história toda é uma politização da gestão. E essas notas de jornais que aparecem, que acabam fundamentando as decisões, são plantadas por inimigos políticos que não têm escrúpulos e desejam única e exclusivamente estabilizar o governo. Vou aproveitar que o senhor chamou o meu nome, governador. É a Carla Bigato falando agora. O senhor citou o combate ao tráfico de armas e drogas há pouco, né? E eu queria perguntar justamente para o senhor o seguinte: o senhor foi eleito com um discurso de endurecimento no combate ao crime. Muitos dos analistas que a gente ouve atribuem a esse discurso o aumento da violência policial, alguns casos vitimando crianças. No caso do menino João Pedro, que foi metralhado dentro de casa, a gente sabe que era uma operação da Polícia Federal, mas que teve o apoio das Polícias Civil e Militar, e ao que tudo indica foram tiros que partiram de armas dos agentes que respondem ao governo do Estado. Eu pergunto para o senhor, qual é o grau de responsabilidade da sua política de segurança na morte do menino João Pedro? Bom, primeiro, eu mais uma vez quero
aqui prestar minha solidariedade à família do João Pedro. A nossa Secretaria de Vitimados é a única secretaria que existe no Brasil para cuidar de vítimas da violência. A Coronel Priscila entrou em contato com a família, se colocou à disposição, levou a minha palavra de conforto para a família. Inclusive, eu já falei à secretária, a hora que a família quiser, será recebida lá no Palácio Guanabara para eu prestar a minha solidariedade. E você fez um retrato que não é exatamente do meu governo. Nós temos um problema de violência crônica no estado do Rio de Janeiro, com forte organizações criminosas, fortemente armadas, e que são abastecidas por dinheiro do tráfico de drogas e por armas do tráfico de armas. Então, eu volto a dizer, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal precisa ter uma estrutura dentro das suas instituições voltadas para o combate à lavagem de dinheiro do tráfico de armas e de drogas, o que não vem acontecendo. Mas com relação ao caso João Pedro, o senhor acredita que há algum grau de responsabilidade da sua política de segurança nessa morte? Olha, o ano passado nós tivemos menos 900 mortes. A Polícia Civil e a Polícia Militar trabalharam com uma eficiência jamais vista na história do nosso estado. Aumentamos o número de inquéritos que foram relatados. As operações da Polícia Militar, se nós levarmos em consideração os homicídios de anos anteriores, nós tivemos mais de 900 vidas que deixaram deixaram de morrer essas pessoas. Então, é uma política que vem dando resultado. E o que precisa agora... Governador, desculpe, governador, perdão pela interrupção, mas só para não perder o gancho, o senhor falou das operações no ano passado, então eu vou citar um número aqui do ano passado, um levantamento do UOL, que contabilizou 881 mortes registradas em operações policiais no primeiro semestre, e nenhuma dessas mortes aconteceu em uma área de domínio de milícias no estado. O senhor considera que a... Não, isso é mentira. Essa é outra um levantamento do UOL, governador. Não, o UOL, infelizmente, fez o levantamento com fontes inadequadas. E quais são os números reais? Os números reais é que foram feitas mais de... Eu não tenho aqui o número exato, redondo, mas foram feitas mais de 200 prisões, ou talvez até 500, eu não tenho o número. Mas foram centenas de milicianos presos. Não adianta ficar querendo... O UOL, ele tem aí uma fonte de esquerda que fica tentando colar na minha imagem que eu não investigo milícia. É a mesma situação que eles ficam tentando colar na imagem do presidente. Então, no meu caso, eu tenho absoluta tranquilidade. O UOL tem uma fonte que acho que é aquele Intercept, que fez até no Roda Viva comigo, sujeito absolutamente despreparado, jornalista, infelizmente. Ele veio com informações equivocadas. Fizemos sim operações na área da milícia. Não adianta ficar querendo colar em mim essa imagem que eu não investigo milícia, que eu sou um governo de miliciano, porque isso não é verdade. Eu já falei para os deputados do PSOL, me reuni com eles, falei, o que vocês querem? Fazer uma CPI da milícia? Façam outra CPI da milícia. Investiguem junto comigo a milícia, me ajudem, porque nós estamos prendendo centenas de milicianos na Praça Seca, que é um lugar dominado por milicianos. Nós estamos fazendo investigações, a milícia acha como a máfia, ela vai no comerciante, pede dinheiro para o comerciante, extorque o comerciante. Na Zona Oeste tem uma milícia forte que nós também investigamos. Aonde aconteceram essas construções irregulares, nós temos ajudado a Prefeitura a destruir essas construções, a investigar quem está envolvido com essas construções irregulares. Então isso aí do UOL é absolutamente mentiroso. Infelizmente, ele precisa tomar um pouco mais de cuidado com as fontes pelas quais ele está obtendo essas informações. Vá lá na Polícia Civil, pega as informações e o UOL vai ter com mais precisão a apuração dessa informação e não vai ficar difundindo mentiras e fake news. Eu falei para o repórter, você está fazendo fake news, porque nós investigamos sim a milícia, combatemos duramente a milícia, foram milhões de reais apreendidos da milícia e aqui ninguém tem bandido de estimação, seja da milícia, seja do tráfico de drogas, seja envolvido com roubo de carga. Todos os índices de criminalidade no estado do Rio de Janeiro reduziram, uma política exitosa. Então, as críticas que são feitas
são críticas infundadas que não olham para os fatos que são positivos. Querem olhar só para o fato negativo. Aumentou a letalidade policial. Aumentou a letalidade policial porque a polícia partiu para fazer as buscas e apreensões de drogas, de armas, para tentar livrar as comunidades desses traficantes que apontam os fuzis para a comunidade. Perfeito. Não há quem não seja, especialmente num estado na situação do Rio de Janeiro, contra uma ação mais dura da polícia. Mas o senhor não vê uma relação do discurso do senhor mesmo, do mirar na cabecinha, com casos como o do menino João Pedro? Quer dizer, os caras entraram lá, dispararam 70 vezes, mataram um menino inocente. Estão sendo investigados, assim como no caso da menina Ágata, se tiver realmente o policial disparado e inadequadamente a operação realizada, ele vai ser denunciado, ele vai ser investigado, vai ser relatado em inquérito por homicídio doloso e a justiça vai ter a oportunidade de julgá-lo, e se ao final se entender que ele não tinha realmente, que ele tinha responsabilidade, vai ser condenado por homicídio doloso e vai cumprir a sua pena, né? Agora, nós temos milhares de operações que são operações que resultaram na prisão de centenas de quilos de cocaína, de droga, de maconha, milhares de fuzis. Quer dizer, o Rio de Janeiro é, infelizmente, uma situação muito complexa. A polícia vem se aprimorando, vem treinando para evitar esse tipo de situação. Agora, não pode parar. A polícia não pode parar, porque se a polícia parar, eles vão se fortalecer mais ainda, vão matar mais gente dentro da comunidade. Os homicídios reduziram sensivelmente no estado do Rio de Janeiro. Nós temos 20 homicídios por dia no estado. Desses 20 homicídios por dia, você pode colocar aí que 18 homicídios eram guerra de facções, como são até hoje. A maioria dos homicídios, 80% dos homicídios, é guerra de facção. Então essa é uma realidade do Rio de Janeiro que há muito tempo os governadores vêm falando. O Rio não produz droga, o Rio não produz arma. E aquilo que o presidente Bolsonaro se comprometeu e que eu espero que a gente consiga ainda desenvolver, é uma política de combate ao tráfico de armas e de drogas. Chamar os países vizinhos, chamar a indústria da produção de arma, para saber o que está acontecendo para esses fuzis estarem chegando na mão dos traficantes no Rio de Janeiro e ajudar. Só assim é que os governos dos estados poderão parar de enxugar gelo, que é o que nós estamos fazendo no Brasil afora. Mas eu tenho certeza, eu tenho conversado com os nossos secretários para levar essa preocupação para Brasília, tenho falado com a Polícia Federal, com o Ministério Público, que tem que se ter uma ação, é preciso ter uma ação mais contundente no combate à lavagem de dinheiro, ao tráfico de armas e de drogas, para os governadores não enxugarem gelo. Perfeito. Estamos de acordo aqui. Governador, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço a todos vocês. Um bom dia.